E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma série de análises aqui no canal. Serão 5 vídeos somente hoje. Vamos começar então com o Bitcoin. E junto com o Bitcoin a gente sempre faz análise do USDT.D, que é o dólar títer aqui, a dominância do dólar títer, tá? Essa correlação é muito poderosa mesmo. Sempre que se ativa aqui, ele cai, tá? Sempre que se ativa cai, as criptomoedas, né? Falando aqui de uma forma bem simples, sempre que se ativa cai, as criptomoedas elas performam positivamente e sempre que se ativa aqui sobe, tá? Com esse índice aqui sobe, as criptomoedas elas performam negativamente, tá? Se você ainda não me conhece, fique à vontade, pode me chamar aqui nos comentários de DK. Te convido a se inscrever aqui no canal, lembrando que a inscrição ela é gratuita, só te peço para ativar o sininho. Por que ativar o sininho, DK? Porque sempre que eu postar um vídeo novo, um material novo, um conteúdo, qualquer conteúdo que eu postar aqui, você será lembrado pela plataforma. Inclusive hoje, quarta-feira, live exclusiva e privada, obviamente, só para os membros apoiadores do canal, tá? Às 20 horas. Por isso que a gente pede para ativar o sininho, tá? Porque quando eu postar essa live, você será lembrado aí pela plataforma, visto que a gente também vai lembrar lá, já lembramos inclusive, mas vamos lembrar novamente, lá no nosso grupo de Telegram também, se quiser conhecer e fazer parte, sinta-se à vontade em conhecer. Se você não gostar, é só você sair, simples assim, não tem problema algum, mas conheça, se você achar interessante, lá o pessoal compartilha muito conhecimento, lá tem muita qualidade no que as pessoas compartilham lá, muito bacana mesmo, nosso grupo de Telegram, tá? Ambiente extremamente saudável, tá? Do nosso grupo de Telegram, então te convido também a conhecer o nosso grupo de Telegram, tá? Lembrando que hoje teremos live exclusiva para os membros do canal às 20 horas, tá? Como faz para ser membro do canal? Tem aqui um link na descrição. Se te interessar os benefícios que eu ofereço, pelo preço que você vai pagar, é mais baratinho do que uma caixinha de chiclete, te convido aí a ser um apoiador do canal. Lembrando que essas lives que eu estou fazendo na quarta-feira, essa live ela é um bônus, tá? Para os apoiadores do canal, tá? Ela é um bônus, não é um benefício, é um bônus, tá? Então olha só, o SDT.D Time Frame de 1 hora, este vídeo que eu estou gravando agora é o 453 e no vídeo 448, como vocês podem especular aqui, o que aconteceu exatamente o que nós especulamos. Estávamos nessa região, eu especulei queda pro ativo, essa queda aqui acontecendo, ainda falei para o pessoal assim, pessoal, as altcoins elas vão ter uma alta momentânea, justamente porque o STT, né, ele veio buscar aqui nossa região de interesse, tá? E quem vive de passado é museu, tá? Então aqui ela performou como nós especulamos no vídeo 448. Vamos ver aqui qual a maior probabilidade, tá? A pessoa costuma brincar, tá? Eu não tenho bola de cristal. O que a gente fez aqui, ó, nesta análise, foi uma especulação baseada na maior probabilidade, tá? E ela veio e performou conforme nós analisamos, tá? Poderia ter, a partir desse momento, vir buscar aqui essa liquidez e sim, claro, pessoal, isso o mercado funciona dessa forma, o mercado ele é cíclico, tá? E ele costuma fazer, né, o que tem que ser feito, né? Vocês vão ver que existe na teoria de Down que o preço ele desconta tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as notícias, os eventos que vão acontecer já estão embutidas no preço do movimento. Por isso que eu sempre falo para vocês, o preço, quando sai uma notícia, ele antecipa algo que já iria acontecer. Por quê? Porque o mercado ele já desconta tudo. Isso eu vou explicar certinho dentro da mentoria, tá? Fiquem tranquilos, tá? Inclusive ontem tirei o dia para dar um gás, digamos assim, né? Para dar uma bela adiantada na mentoria, estamos bem adiantados. Coisa de louco, que nem diz o ratinho. Coisa de louco. Tá bom? Então olha só. Então tá, beleza, ela performou conforme nós especulamos aqui, porém quem vive de passado é museu, tá? E deixa eu ocultar aqui agora, eu já, inclusive, tá pessoal, eu acho que eu não vou atrasar as análises de hoje, né? Mas o vídeo do Bitcoin, agora são 6 da manhã, tá? Eu tava gravando esse vídeo aqui e eu esqueci de abrir o microfone e acabei falando 22 minutos, até bom, porque ficou 22 minutos de vídeo, era muito vídeo, tá? Para vocês assistirem, aí estou gravando de novo. Tá bom? Mas faz parte, como é que é? A vida de TDE é assim mesmo, tá? Então eu fiz aqui já uma análise, tá? Então vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Não, eu devo ter uns 10 pila menos, né? Vamos lá, então olha só. O que aconteceu aqui, ó? Vamos lá, temos essa estrutura aqui e temos essa queda que aconteceu como nós especulamos. Por isso que a gente sempre menciona como que o ativo, quando ele chegar na nossa região de interesse, como que ele chegou. Então ele fez aqui, né, uma série de pivôs, tá? E esse movimento aqui, ó, ele rompeu esse topo aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que este viés de queda, em tese, tá? Em tese ele foi eliminado, tá? Para um viés de alta. O que pode acontecer agora é o que? Ele mitigar essa região aqui, tá? Essa queda acontecendo, tanto o Bitcoin como as altcoins,
elas vão subir um pouco mais, tá? E a hora que ele fizer o alinhamento de fluxo, se fizer o alinhamento de fluxo, ele vai performar positivamente, visto que nós eliminamos esse viés de queda, como quando nós fechamos com candles fechados aqui acima, tá? Eliminamos esse topo, tá? Para dar continuação a esta estrutura, ou seja, tem uma nova estrutura, está corrigindo a níveis de OTE, tá? E depois performar aqui positivamente se fizer o alinhamento de fluxo. Aí qual que é o adendo que eu faço, tá? Esse candle azul aqui, ó, deixa eu só ocultar aqui. Só para vocês verem o que é esse movimento aqui. Olha só. Se nós vimos para o tempo gráfico diário, eu vou tentar não me estender, tá, pessoal? Vou tentar, tá? Vocês estão vendo esse candle aqui, ó? Olha só, esse candle eu tenho liquidez externa mínima e máxima. E você pode ver que esse candle aqui, ele está dentro desse candle. Quando isso acontece, nós chamamos de inside bar. É como se fosse uma indecisão do mercado, tá? Esse inside bar indica uma lateralização dentro, tá, deste intervalo, da máxima e da mínima deste candle aqui. Então, geralmente, quando isso acontece, o mercado tende, tá? Ou ele vai romper. Isso é meio óbvio, mas só para a gente deixar bem claro que, como é uma indecisão, a gente não tem como saber, digamos assim, especular, entender para onde o ativo vai, mas sim nós conseguimos especular a maior probabilidade. É isso que a gente vai fazer aqui. Pela probabilidade é vir capturar essa liquidez externa, tá? Mas o preço, ele pode, por exemplo, esse dia de hoje, ele pode trabalhar aqui dentro, ó. Tá vendo? Ele pode trabalhar aqui, ó. Ele pode subir aqui, se ele subir aqui as criptomoedas vão cair mais e pode fechar inclusive dentro desse candle. O candle seguinte pode fechar dentro desse candle, ou seja, eu posso ter alguns dias de lateralização, enquanto as mínimas e as máximas, a mínima e a máxima desse pavio aqui, desse candle, não forem não forem fechadas, né, com essa liquidez externa aqui. Então ele está trabalhando dentro desse candle aqui, é o único adendo que eu faço. Tá? Por quê? Porque ele vai lateralizar enquanto ele não romper nem a mínima nem a máxima desse candle do dia anterior. Tá? Então muita atenção, muita hora nessa calma. A gente pode observar aqui, ó, que temos a mínima desse candle com a máxima desse candle, temos aqui um intervalo que é o Fair Value Gap. O preço veio certinho nesse candle cravar nesse Fair Value Gap. Tá? Mas ele deixa liquidez externa, tá? Ele deixa a liquidez externa que o mercado tende a buscar. Tá? Então beleza, entendemos isso. Agora a gente vem para o tempo gráfico diário, tá? Tempo gráfico de 1 hora. E temos aqui aquela situação que eu expliquei para vocês, tá? Aqui do vídeo 453. A maior probabilidade é de nós virmos mitigar esse bloco aqui, alinhou o fluxo mais alta, essa alta acontecendo, possivelmente, se essa alta acontecer, viremos fazer aqui uma correção em V, essa alta acontecendo, vai fazer o Bitcoin a trabalhar no intervalo de 80 a 70k, como nós já estamos especulando há um bom tempo. E o que eu falei para vocês ali, por que eu voltei lá para o tempo gráfico diário? Esse candle azul aqui, ó, é o meu candle branco lá, o candle que eu mostrei da liquidez externa lá aqui, ó. Botei até a cadeadinha aberta para exemplificar para a gente aqui, tá? Se nós rompemos esse fundo aqui, vocês podem observar que nós temos um pivô aqui, ó. Topo, fundo e topo. Se chegar nessa região, alinhou o fluxo, tá? Ou seja, ele pode até fazer um flush aqui, ó. O flush é isso aqui, ó. Olha só, ele veio com vários pavinhos aqui, ó, ele fechou, ele só veio capturar a liquidez externa desse candle aqui, mas ele fechou acima. Logo a probabilidade era o quê? De fazer esse movimento. E pode acontecer nessa região aqui, ó. Se nós fecharmos candles abaixo desta situação aqui, deixa eu fazer o seguinte, aqui vai ficar bem organizadinho. Aqui, de 5,32, se os candles fecharem abaixo de 5,32, aí o mercado vai vir buscar essa liquidez externa aqui, e nós temos aqui, ó, até botei aqui, tá? Mas eu não vi aqui que eu tenho um Fair Value Gap aqui, ó. Acabei de ver que eu tenho uma ineficiência aqui, por isso que é interessante a gente até fazer uma revisão aí das nossas análises, né? Aqui, ó, pode ver que ele não foi mitigado nessa região, e muito menos nesta região aqui. Então, antes de contextualizar essa região aqui, temos esse ponto de parada aqui para o SDT. Caso ele rompa com candles fechados 5,32. Chegando nessa região, alinhou o fluxo, tá? Alinhou o fluxo mais alta para o ativo, levando as criptomoedas a performarem negativamente. Então, finalizamos aqui, inclusive no meio da análise vamos bater aqui. O que não pode acontecer, né? Não é o que não pode, seria bom, tá? Se esse romper aqui, ou seja, com candles fechados, que esse movimento de queda acontecer, tá? As criptomoedas vão subir um pouco mais, tá? Isso é muito bom, né? Esperamos reverter essa queda aí, tá? Mas muita hora nessa calma, tá, pessoal? Muita hora nessa calma, vamos com calma aí para não nos precipitarmos, tá? Então, olha só, por que eu estou falando isso? Tempo gráfico diário do Bitcoin, tá? Olha só, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Temos esses pivôs aqui de queda. Quando nós rompemos esse fundo, eliminamos esse viés de alta, tá? Esse viés de alta para um viés de
queda. Então, qual que é o topo principal dessa estrutura? Já fiz aqui uma pré-análise, tá? Olha só. Qual que é o topo principal? É o nosso topo que nós estamos especulando há muito tempo, o 94. O preço do Bitcoin ele pode muito bem fazer isso aqui, por exemplo. Tá? Trabalhar em regiões de 90, acima de 90. Só que ele rompeu 94? Não, ele pode inclusive romper 94. Faz o flush, que eu vi falando para vocês, que é o pavio. Ele só captura as ordens que ficou aqui em cima, né? Fechando a máxima do mês, por exemplo. Mas o candle fechou abaixo. Se os candles fecharem abaixo de 94, ainda a probabilidade de queda ela ainda existe, porque nós não confirmamos, tá? A queda, nós não confirmamos, nós não, né? O mercado não confirmou a eliminação, tá? Desse viés de queda. Se nós, a partir do momento que ele fechar candles acima de 94, a história já é outra. O que pode acontecer então? Ele pode fazer esse movimento aqui, né? Está formando aqui um movimento de alta, correção dessa estrutura, correção, ele pode vir trabalhar aqui, por exemplo, dependendo de como essa estrutura chegar aqui, se deixar muita ineficiência aqui, o que pode acontecer? Formou nova estrutura, correção, e aí sim a gente começa a especular um rompimento desse 94 aqui. Tá? Então pode acontecer isso também, tá? Mas enquanto o mercado não fechar acima de 94, infelizmente, pessoal, não é eu que estou me achando, pô, né? Enfim, eu não sei nem o que comentar quando a gente, né, um hater ou outro aparece e fala nos comentários assim que só Jesus, né? Não sei nem o que falar mesmo, pessoal, sabe? Então, eu não estou sendo, né, arrogante ou algo nesse sentido. É o que não é a minha opinião, pessoal. Isso aqui, eu estou só apenas lendo o que o mercado está mostrando, tá? Então, né? Enfim, a gente vai comentar na live de hoje para os membros, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando agora, tá? Não quero me estender muito, já passei de 10 minutos, tá? Vamos tentar finalizar aqui. Já vou reduzir por 1 hora, tá? Então, assim, o mercado pode muito bem, olha aqui, ó, estrutura, fez correção, né? Buscando aqui um bloquinho de ordens, e ele pode vir aqui a trabalhar, por exemplo, 91, 92, 93, pode até fazer 95, ele vem e captura essas ordens aqui, mas os candles fecham abaixo. Mas o ponto positivo seria o quê? Dependendo como essa estrutura aqui será formada, ele depois tem uma estrutura, correção, e aí sim, tá? Se deixar muita ineficiência nessa estrutura, buscando aqui algum nível de OTL, até mesmo uma ineficiência, bloco de ordens, value gaps, breaker blocks, uma série de pontos de interesse, aí sim ele faz uma correção, ou seja, né, rompendo esse topo aqui, ó, em 88, já é um belo ponto positivo, daí a gente de fato estaríamos dando força para esse movimento aqui. Então 88 é um ponto bem importante, tá, a ser rompido. Aí ele faz esse movimento aqui, um pivô de alta, correção de estrutura, aí podemos, quem sabe, dependendo de como essa estrutura será formada, especular a quebra desse 94, e aí sim, pessoal, rompendo esse pivôzaço, esse mega pivô no diário, eliminamos de fato essa encrenca aqui que está incomodando, tá? E aí a gente começa a performar positivamente, indo buscar 100, 105, 110, né? Especulamos o Bitcoin a casa dos 200k, baseado na teoria de Elliott que eu já expliquei aqui no canal e também para os membros, tá? Então vamos aqui por 1 hora, só para a gente finalizar aqui, tá? O ativo, inclusive, olha só, na análise, tá, que eu estava fazendo hoje de manhã e eu esqueci de ligar o áudio, estávamos nessa região aqui, ó, especulei a mitigação e ele já veio mitigar aqui esse bloco, tá? Estávamos exatamente aqui na região dos 84, tá? Nesse pontinho aqui, e a ideia é alinhar aqui, tá? E fazer uma queda vindo buscar aqui esta LTA, linha de tendência de alta deste canal de alta. E olha só, pessoal, como tudo confluencia. Se a gente vir no tempo gráfico mensal aqui, ó, no tempo gráfico de 1 hora, abaixo do 94 ele tem mais queda. Esses canais de alta, eles tendem a romper para baixo. Então ele está fazendo o quê? Ele está apenas seguindo o flow, tá, de queda do ativo. Por isso que esses topos eles são tão relevantes, tá, a serem rompidos. Se não romper, infelizmente, tá, é mais queda para o ativo. Então, assim, ó, o adendo que eu fiz no STT, que seria este fundo aqui, é o mesmo adendo que eu faço aqui no Bitcoin. Tá? Nós temos esse topo aqui. Se ele chegar aqui e começar a fechar os candles acima, tá, desse topo aqui, que seria o topo do 86 praticamente, tá, ele virá buscar aqui esse fair value gap aqui em 86,5, tá, e possivelmente, como nós rompemos aqui este topo, tá, nessa região aqui, se ele não alinhar o fluxo para vir buscar e contextualizar, tá, um reteste aqui nessa LTA, linha de tendência de alta, e até mesmo vir buscar mais deficiência externa, interna, externa, inferior, tá, ele virá buscar novas máximas aqui
como nós especulamos aqui no tempo gráfico diário. Tudo vai depender de como esse candle vai se comportar. Se fechar acima deste topo aqui que nós estamos, até botei um machadinho aqui, ó, né, com liquidez externa aqui, ó, então se ele fechar com candles acima deste machadinho, podemos até contextualizar aqui, ó, melhora de 86,300 praticamente, 85, 290, com candles fechados, tá? Temos essa probabilidade de fechar essa liquidez externa aqui, que eu estou apontando aqui, e retestar essa LTA, essa linha de tendência de alta do canal que contextualiza com esse Fair Value Gap aqui. Olha como ele confluencia certinho. Ele veio aqui, mitiga essa região aqui, tá? A do 86,5, por exemplo, alinhou o fluxo, quedinha por ativo, como eu já mostrei para vocês, ativo abaixo de 94, infelizmente é mais queda, tá? Então especula esse movimento aqui, muito forte, essa região aqui de 85,300, porém se esses candles fecharem abaixo dessa região aqui que eu mencionei, tá? Virá buscar aqui essa região aqui de 86,570, infelizmente é assim, pessoal, né? Eu costumo brincar, a gente não tem bola de cristal, eu simplesmente opero quando o movimento acontece. Me interessaria numa vendinha, tá? Fazer um pão com bolinho, quando eu costumo brincar aqui em casa, tá? Fazer um pão com bolinho, tá? O dinheiro da gasolina da semana, é brincadeira, tá? Pessoal, só pra gente descontrair aqui, tá? Aí a gente faz um shortzinho curto aqui, visto que ainda o preço no macro está numa tendência de queda, tá? E esses canais de alta, tá? Eles costumam respeitar o flow, tá? Fazendo este movimento aqui. Espero de fato que não segure 86, que rompa 88, né, que seria esse topo aqui em cima, que é a máxima da semana. Podemos até contextualizar aqui, ó. Tentei não me estender no vídeo, mas eu não aguento, né? Esse topinho aqui, se Bitcoin fechar acima, aí quem sabe podemos nos aproximar de 94, é aquilo que eu já expliquei, né? Encosta em 94, corrige a estrutura e rompimento positivo, tá? A princípio, pelo que a estrutura está demonstrando, a maior probabilidade é mais queda para o ativo. Isso daqui que está acontecendo é uma correção de uma estrutura macro de queda do tempo gráfico maior que é o D1, tá? Exatamente este movimento aqui, tá bom? Então eu especulo este movimento aqui para o Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado as dúvidas, né, de algumas pessoas. Espero que se inscrevam no canal, inscrição é gratuita. Espero não, né? Se você curtiu o que eu falei aqui, te convido a se inscrever. Um grande abraço, fique com Deus e até as próximas análises.